noite. Boa noite. Depois do presidente Bolsonaro, Sérgio Moro e de várias autoridades, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também é alvo de tentativa de invasão de celular. O hacker preso por invasões afirma à Polícia Federal que não recebeu dinheiro e que a ex-deputada Manuela Dávila intermediou o contato com o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept. E você vai ver também. Polícia procura pistas dos criminosos que roubaram mais de 700 quilos de ouro e metais preciosos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo. Motorista atropela a idosa e foge sem prestar ajuda à vítima, que morreu. O atropelador já havia matado um motociclista no trânsito da capital paulista em 2014. Onda de protestos em Hong Kong. Contra o governo e a China, centenas de manifestantes ocupam o aeroporto internacional. Elefante ataca turistas durante um safari na África do Sul. Motorista foge de ré para escapar da fúria do animal. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Bolsonaro afirmou hoje que não acredita que o Congresso Nacional irá aumentar o valor do saque do FGTS. Essa semana, o presidente assinou uma medida provisória que permite ao trabalhador retirar até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O parlamento sabe muito bem, eu acho difícil tomar a medida nesse sentido, mas tem todo o direito de tomar. Se na ponta do lápis eles falarem que não será atingido a construção de casa popular no Brasil, não tem problema, tá certo? Depende deles mostraram. Que matemática não tem como fugir, né? Matemática, pelo que eu aprendi até hoje, 2, 2 são 4 e ponto final. Um pente fino do INSS barrou 170 mil benefícios em todo o país no primeiro semestre. A análise de pagamento de benefícios com suspeitas de irregularidades foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro via medida provisória no começo do ano. A economia mensal estimada com os cortes é de 177 milhões de reais e, segundo o governo, pode chegar a 2 bilhões e 100 milhões de reais em um ano. Entre as irregularidades mais comuns estão a apresentação de documento falso, acúmulo indevido de benefícios e pagamento após a morte do segurado. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que já fez o pedido para o governo dos Estados Unidos para que seu filho, Eduardo Bolsonaro, seja aceito como embaixador no país. Durante a entrevista coletiva, o ministro das Relações Exteriores também confirmou o envio. O agreement é uma consulta que se faz ao país onde o embaixador será nomeado. Se aprovado, a indicação ainda precisa ser submetida ao Senado, onde Eduardo Bolsonaro será sabatinado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a capitalização na reforma da Previdência, mas deixou claro que não vai bater de frente com o Congresso para que isso ocorra. O ministro Paulo Guedes participou de uma palestra para empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Durante 1h30, o ministro fez um resumo da história econômica do Brasil, destacando o crescimento descontrolado dos gastos públicos. E disse que a decisão de incluir o modelo de capitalização na reforma da Previdência, que está em tramitação, é do Congresso. É claro que nós vamos respeitar o Congresso. Nós pedimos um número aproximadamente de 1 trilhão e o Congresso, estamos super otimistas, está passando um número bastante perto disso. Ao mesmo tempo, se ele aprovar que não há capitalização, não há capitalização. Mas se nós tivermos a oportunidade de oferecermos essa solução, ofereceremos. O ministro defendeu que no modelo proposto ninguém seria deixado de lado, pois a renda seria completada de forma solidária para quem não conseguir contribuir o suficiente para se aposentar. Também elogiou o trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até aqui e mostrou confiança para aprovação no Congresso. Eu acho que o Congresso vai fazer sua parte. Eu acredito nessa dinâmica da sociedade aberta. Inúmeras pessoas de diferentes grupos sociais enfrentam em seu dia a dia situações de preconceito. Uma pesquisa inédita realizada em São Paulo revela que a maioria dos consumidores já foi discriminada na hora de fazer compras.
A Aline não guarda boas lembranças de quando entrou numa loja de departamento e foi acusada de roubo. Duas moças que estavam na loja, segurança da loja, me abordaram falando que eu tinha pego alguma coisa da loja, algum brinco, alguma coisa. Elas, na verdade, falaram que iam me levar no provador para olhar minha bolsa. Minha mãe falou que não e pediu para elas olharem ali mesmo. Constrangida, a estudante prestou queixa na delegacia. Tudo em vão. O caso foi arquivado porque ela só tinha a mãe como testemunha a seu favor. E eu me senti muito lesada, porque isso é completamente injusto, porque eles podem chegar e fazer isso com outras pessoas e vai sair do mesmo jeito que aconteceu comigo, sem punição nenhuma para a loja, o que é muito errado. A Aline é apenas uma das que passam por discriminação no comércio. Segundo a Fundação Procon de São Paulo, mais da metade dos 1.659 consumidores entrevistados disseram que já sofreram algum tipo de preconceito ao ir às compras. Entre os entrevistados que já sentiram algum tipo de preconceito, a maioria disse que se sentiu discriminada pela condição financeira seguida da cor da pele. Pessoas que se classificaram como pretas disseram já ter sofrido preconceito. Outros grupos também já passaram por situações constrangedoras, como homens transgênero e mulheres. O segurança veio atrás de mim, perguntando se eu tinha colocado a bermuda dentro da sacola. Eu falei, não, moça, é uma troca. Aí ele falou assim, tudo bem, eu achei que você tinha pegado. Entre os locais de ocorrência estão lojas de roupas, calçados e eletrônicos, bancos e seguradoras, shopping, restaurantes e lanchonetes e concessionárias de serviço público. Eu nunca senti assim, que a pessoa olhou de forma que quisesse que eu saísse da loja. Mas, obviamente, imaginando que eu não pudesse comprar determinado produto. Diante das discriminações, só uma pequena parcela denunciou as autoridades competentes. Alguns notificaram a ouvidoria da empresa. Outros apenas exigiram respeito aos seus direitos e a maioria não tomou nenhuma atitude. As pessoas, elas acabam não buscando as autoridades competentes em razão da falta de informação. O que ela não pode fazer é se calar. A Justiça do Ceará realizou pela primeira vez uma audiência utilizando o WhatsApp para ouvir uma vítima que mora fora do país. A ação está prevista no Código de Processo Penal. O réu é acusado de violência doméstica. A vítima hoje mora fora do país, mas precisa ser ouvida. Para viabilizar a audiência, entra em cena a tecnologia. A mulher que processa o ex-marido foi ouvida por meio do aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp. Em processo de violência doméstica, o depoimento da vítima é fundamental para o juiz embasar a sua decisão. E, nesse caso, a vítima foi localizada fora do país e a oitiva, que é fundamental para o processo, foi realizada pelo WhatsApp. Foi a primeira vez que a Justiça do Ceará usou o aplicativo para ouvir uma testemunha fora do Brasil. A audiência virtual em tempo real segue os mesmos ritos da presencial, com os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa e, por fim, o interrogatório do acusado. Normalmente, as audiências à distância dentro do Estado são feitas por um sistema de videoconferência que utiliza apenas uma câmera e um programa de computador. Na maioria das vezes, para ouvir os acusados detidos no sistema penal. O mesmo sistema, utilizado em todas as comarcas do Ceará, foi instalado nos presídios do Estado. Em 2018, quando a videoconferência passou a ser utilizada no Ceará, foram realizadas 165 audiências, todas na capital. Já neste ano, com o sistema expandido para todo o Estado, foram mais de 1.700 audiências. A economia com escoltas policiais que deixaram de ser feitas chega a R$400 mil. Uma ferramenta que só traz benefício, não só uma economia direta ao Estado, como a possibilidade da polícia poder entrar nas suas funções primordiais. Prevenção de crimes, investigação de crimes, ao invés de escoltas demoradas que trazem insegurança para a sociedade como um todo, que custam muito. Em depoimento à polícia, o hacker Walter Delgatti Neto, que assumiu ter invadido as contas de aplicativo de mensagens de diversas autoridades públicas, explicou como acessou os arquivos e negou ter manipulado as mensagens. As informações são da TV Globo. Nós vamos direto a Brasília conversar com a repórter Renata Teodoro. Oi, Renata, boa noite. Esse hacker, o Walter Delgatti Neto, um dos 4 presos, explicou como foi esse caminho para chegar ao telefone das autoridades, entre elas o ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e muitos outros?
Oi, Amanda. Boa noite. Pois é, Amanda, ele explicou sim. E conforme o depoimento divulgado, foi uma espécie de reação em cadeia. Tudo começou com a invasão ao telefone de um promotor de justiça que havia acusado Walter Delgatti de tráfico de drogas. A partir daí, ele conseguiu o número de um procurador que integrava um grupo do Telegram. E aí, em seguida, cada agenda de contatos invadida, ele chegava a novas autoridades. Walter diz ainda que só armazenou os contatos de integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato porque identificou atos ilícitos, que chegou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio do telefone do procurador Deltan Dallagnol, mas Walter nega que tenha conseguido conteúdos da conta de Sérgio Moro. Vermelho, como é conhecido, ainda afirma que decidiu procurar o jornalista Glenn Greenwald por saber de sua atuação nas reportagens relacionadas ao vazamento de informações do governo dos Estados Unidos, conhecido como o caso Snowden. Ele teria chegado ao jornalista por meio da ex-deputada Manuela Dávila. E o telefone de Manuela Dávila havia sido extraído dos contatos da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, Glenn afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público, que começou a repassar para Glenn Greenwald os conteúdos das contas de Telegram que ele havia obtido. Diz ainda que acessou a conta do ex-presidente Lula, mas que não foi autor da tentativa de invasão aos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, nem da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. No depoimento, Walter confirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também está entre as vítimas. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de tentativa de invasão, voltou a dizer que está tranquilo. Vamos ver na reportagem. Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro repetiu que está tranquilo com a tentativa de invasão aos números de telefone dele. Para mim é um crime, até que fosse o seu ou do senhor aqui, qualquer um, é um crime. Tá? Eu sempre tomei cuidado pela minha formação militar, de informações confidenciais ou estratégicas, não falar por telefone. Até te afasta o telefone, com o mesmo desligado para quando for conversar esses assuntos. Então eu não estou preocupado, estou querendo dizer, até porque, graças a Deus, né? Olha só, 6 meses de governo, ninguém chegou na minha sala ainda e falou, muda essa vírgula desse decreto que a gente conversa lá fora. Não existe isso. Graças a Deus, consciência tranquila. Outro alvo dos ataques é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O aparelho celular do ministro foi hackeado em abril. Na ocasião, Moraes foi comunicado pelo próprio aplicativo Telegram. Outros ministros do STF também teriam sido atacados. A comunicação teria sido feita ao presidente da Corte, Dias Toffoli, pelo próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro. O fato de o ministro Moro estar se comunicando pessoalmente com as vítimas dos hackers tem gerado críticas, já que se trata de uma investigação sigilosa. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, afirmou que Moro usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe de quadrilha, ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Ontem, um dos alvos do ataque, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, afirmou que o ministro da Justiça disse a ele que as mensagens encontradas seriam apagadas. Mais um motivo de questionamento pelos críticos de Moro como Partido dos Trabalhadores. O PT acionou o STF e a Procuradoria-Geral da República. Procurado, o Ministério da Justiça disse que o ministro não iria se pronunciar. No entanto, no Twitter, Sérgio Moro se defendeu de uma matéria publicada pelo site UOL. Afirmou que as centenas de vítimas do hackeamento ilegal têm o direito de saber e estão sendo comunicadas. Negou ainda que tem acesso à lista com todos os alvos. Disse que só está comunicando algumas pessoas. A Polícia Federal divulgou uma nota em que esclarece que as investigações que culminaram com a deflagração da Operação Spoofing não têm como objeto a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos. Afirma ainda que o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizados no material apreendido será preservado, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal e que caberá à Justiça, em momento oportuno, definir o destino do
do material, sendo a destruição uma das opções. Outro assunto que gerou polêmica foi um decreto assinado por Sérgio Moro que permite a deportação de estrangeiros. O documento foi publicado no Diário Oficial da União e estabelece que pessoas consideradas perigosas ou que tenham praticado ato contrário à Constituição poderão ser deportadas ao país de origem. O jornalista norte-americano Glenn Greenwald, que mora no Brasil e é o dono do site The Intercept, que tem vazado as mensagens trocadas por Moro com integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, chamou de terrorismo o decreto publicado. Inclusive, nesta sexta-feira, em parceria com o jornal Folha de São Paulo, o portal revelou novos diálogos. As conversas comprovariam que o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, recebeu R$33 mil para dar uma palestra para uma empresa investigada pela operação. Dallagnol divulgou um comunicado em que afirma que não sabia que a contratante era citada em uma delação premiada, que quando tomou conhecimento do fato, se declarou suspeito para trabalhar no caso. Diante de toda a repercussão, apoiadores do ministro Sérgio Moro e da Operação Lava Jato promoveram um ato em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Os suspeitos de terem feito os ataques aos celulares de autoridades estão presos no local. Inclusive, estava previsto para esta tarde um novo depoimento do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira. Mas a oitiva dos dois foi adiada. Conversei com o delegado que preside as investigações, ele não deve prorrogar a prisão temporária dos meus clientes mais 5 dias, deve prorrogar por mais 5 dias a temporária dos meus clientes. O que se apurou nos depoimentos de todos, restou amplamente comprovado que meus clientes nada devem, nenhum dos dois, nem o Gustavo e nem a esposa dele. Uma médica foi assassinada com um tiro na cabeça no Rio de Janeiro. A polícia investiga se ela reagiu a uma tentativa de assalto. Passava das 10 horas da noite de ontem quando a médica Maura Selvagem Soares, de 61 anos, chega de carro e abre o portão da garagem do prédio onde morava na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Quando o carro se movimenta para entrar no prédio, um homem aparece e anuncia o assalto. Em seguida, o carro avança e o criminoso atira. Ele entra em um outro veículo e vai embora sem levar nada. Maura foi baleada na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O crime aconteceu a poucos metros de uma delegacia. A Polícia Civil busca por outras imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Hoje, familiares estiveram no local, mas abalados não quiseram falar com a imprensa. O veículo foi levado para ser periciado. Tinha um carro estacionado um pouco antes, mas de repente ele estava estacionado esperando qualquer pessoa. Morro de medo, meu filho mora aqui do lado, entendeu? Eu acho que não estaria esperando ela, não tem por que ela ser assassinada, sendo a pessoa que era ela. Então, eu acho que foi a oportunidade mesmo. Agora, matar por nada... Na última quarta-feira, o motorista de aplicativo Rodrigo Pérez Loureiro, de 30 anos, morreu após ser baleado no rosto ao tentar evitar um assalto na Tijuca, Zona Norte. O Instituto de Segurança Pública do Estado divulgou essa semana números referentes ao primeiro semestre do ano. Apesar da queda de 23% no número de homicídios dolosos em relação ao mesmo período do ano passado, a sensação de insegurança da população ainda é grande. Eu tenho cuidado assim, de não andar à noite. Ninguém sai à noite para festa, né, diversão. A gente se sente muito inseguro, né, porque a gente não tem direito de ir e vir. E todo o tempo a gente em um lugar tranquilo como era a Barra, né, assim, a gente nunca teve tanto medo como agora. Morreu ontem à noite no Recife a jovem atacada pelo ex-companheiro com ácido sulfúrico. Maiara Stephanie da Silva, de 19 anos, estava na UTI do Hospital da Restauração, no centro da capital pernambucana, desde o último dia 4. A moça foi atacada pelo ex-companheiro William César dos Santos Júnior e pelo amigo dele. O rosto, o pescoço, o tórax e os membros superiores da jovem foram atingidos por ácido sulfúrico. Maiara teve 30% do corpo queimado. Na noite de ontem, ela sofreu 3 paradas cardíacas e não resistiu. Os acusados do crime estão presos por tentativa de homicídio qualificado.
De acordo com a polícia, Maiara já havia registrado 3 boletins de ocorrência contra o ex-companheiro. Ela relatou que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A gente estava na fase final de investigações desse primeiro inquérito com essas notícias de ameaça. E aí, como insisto, já falei várias vezes, o primeiro episódio de violência praticado por William contra Maiara, depois que ele sabia que não podia se aproximar dela, ou seja, o primeiro descumprimento da medida protetiva foi de fato no dia 4. Com a morte de Maiara, o Ministério Público pode alterar a denúncia para que os acusados respondam por homicídio qualificado consumado. 5 homens foram presos em uma operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles são investigados pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de fotos e vídeos de pornografia infantil. Estas imagens mostram a chegada dos policiais na casa de um dos suspeitos. No local foram encontrados milhares de arquivos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Entre os 5 presos estão um fisioterapeuta de 42 anos, um finlandês naturalizado brasileiro de 78 e um homem que seria reincidente nesse tipo de crime. Segundo a polícia, os suspeitos foram monitorados durante 3 meses. Nesse período, cada um teria baixado até 3.000 arquivos de pornografia infantil. Em alguns vídeos, aparecem crianças de 4 anos de idade. Às vezes a pessoa acha que está lá no seu ambiente, com toda tranquilidade, que ninguém está vendo o que ela está fazendo, mas a polícia está em constante monitoramento e ela pode sim ser identificada. Os mandados judiciais da Operação Infância Reavida foram cumpridos em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana. Os investigadores apreenderam computadores, celulares, câmeras fotográficas e pendrives. O material vai ser examinado pela perícia e o conteúdo pode confirmar novos crimes. A polícia investiga também um detalhe observado na casa de um dos suspeitos. Um dos locais alvos monitorados tinha um quarto com brinquedos e na casa só tinha pessoas adultas. E morava um casal, um homem e uma mulher. Eles não tinham filhos e um quarto cheio de brinquedos. Segundo a delegada, a punição varia conforme o crime. Para aqueles que armazenam conteúdo, a pena pode chegar a 4 anos de prisão e cabe fiança. Já quem compartilha conteúdo relacionado à pornografia infantil pode ser condenado a 6 anos sem direito de responder em liberdade. A Polícia Civil de São Paulo ainda tenta descobrir quem são os criminosos que levaram do aeroporto de Guarulhos mais de 700 quilos de ouro. Ninguém foi preso até agora. Este é um dos maiores assaltos já realizados no país. Hoje, uma seguradora da carga milionária ofereceu R$150 mil para quem der pistas que levem ao ouro roubado ou aos bandidos. A noite foi longa no Departamento de Investigações Criminais. Cerca de 10 pessoas passaram a madrugada prestando depoimento. Entre elas, 3 funcionários do aeroporto, 2 da transportadora de valores, 2 mulheres mantidas reféns e o casal dono do galpão onde os carros clonados foram abandonados. 15 horas depois do assalto, a polícia ainda tentava entender como a quadrilha entrou com tanta facilidade no terminal e roubou a carga de 719 quilos de ouro. A empresa transportadora de valores tinha 3 caminhões fazendo toda a escolta, mas o que a gente ainda está entendendo é essa operação dentro do aeroporto, como se funciona e tudo direitinho, onde foi essa falha. Segundo os investigadores, o grupo é formado por pelo menos 15 homens, todos já acostumados com assaltos cuidadosamente planejados. Na verdade, a ação começou a ser executada na quarta-feira, quando o carro do funcionário do aeroporto foi interceptado por uma ambulância usada pelos bandidos na zona leste de São Paulo. Ele e a esposa foram retirados à força do veículo. A esposa do funcionário, que ficou com um bandido num local próximo à cidade de Itacoaxetuba, possivelmente também na cidade. Outra parte da família, a sogra dele e a cunhada, com as crianças, ficaram de refém com ele na residência dele, com 2 criminosos. E outros 6 criminosos foram com ele para o aeroporto de Guarulhos para efetivar o roubo em si. Com as informações do funcionário, o grupo saiu em busca do ouro. 5 carros foram usados para executar o plano. 2 caminhonetes clonadas, sem placas, envelopadas e com adesivos da Polícia Federal se aproximaram do terminal de cargas. Uma permaneceu no portão,
Outra teve a entrada liberada e chegou com facilidade ao local desejado. Todos que estavam no setor foram rendidos. Em exatos 2 minutos e meio, 719 quilos de metais preciosos, grande parte ouro, foram colocados na caçamba do veículo. Na ação, os suspeitos não fizeram um disparo sequer. Os veículos foram levados para este depósito de material de construção na Zona Leste. Lá, a carga milionária foi colocada em outras 2 caminhonetes, uma branca e outra prata. De lá foram para um outro ponto da Zona Leste, onde fizeram novo transbordo da carga, abandonando essas outras caminhonetes que tinham ido até lá. Os veículos foram encontrados horas depois. A ambulância ainda está desaparecida. Só o boletim de ocorrência tem 9 páginas. O caso é um verdadeiro quebra-cabeça. São muitas dúvidas e interrogações. Onde está o ouro? Esta é apenas uma das perguntas sem respostas nesse caso. Por isso, uma das seguradoras das empresas lesadas oferece uma recompensa de R$150 mil por informações que levem à apreensão do ouro e à identificação dos criminosos. A polícia de São Paulo não foi sequer avisada que estava havendo um transporte neste valor no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E, fruto desta imprudência, evidentemente que uma quadrilha organizada, preparada e bem informada agiu e conseguiu obter o resultado deste roubo. Este foi o 3º ataque a terminais de carga nos últimos anos no estado. Em 2015, uma carga milionária de celulares e tablets foi roubada no mesmo setor do aeroporto de Cumbica. No ano passado, criminosos levaram $5 milhões em espécie do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Mas em se tratando de valores, o roubo de ontem se assemelha ao assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. Na ação, R$169 milhões foram roubados. Em nota, a Gru Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, disse que o roubo não prejudicou a operação de embarque e desembarque e que as atividades do terminal de cargas foram retomadas logo após o assalto. A direção da Brinks, transportadora de valores, afirmou que colabora com as autoridades competentes para a apuração do caso. Na Grande Belo Horizonte, um traficante foi preso na mansão em que morava e onde também funcionava um laboratório para refino de drogas. O padrão da casa impressionou os policiais. O vídeo mostra a surpresa dos policiais com a casa de 3 andares, já em fase final de construção, na cidade de Lagoa Santa. Casa padrão alto luxo, tem uma boate, construída na área do Rio, mais um cômodo aqui, visão. De acordo com a polícia, o proprietário é Wilson da Silva Sá, de 39 anos, detido em flagrante. No imóvel foram apreendidos 3 quilos de cocaína que estavam prontos para um cliente do suspeito, além de produtos químicos, equipamentos para refino, balança e prensa. Um outro integrante da quadrilha, identificado como Bruno Pereira, de 29 anos, também foi preso em um sítio da Grande Belo Horizonte com armas e um quadriciclo. No sul de Minas Gerais, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 3 carretas. A batida foi nesta ponte sobre o Rio Grande, na BR-265, que liga as cidades mineiras de Itutinga e Nazareno. Segundo a polícia rodoviária, o motorista de um dos caminhões tentou fazer uma ultrapassagem e causou o acidente. A carreta ficou tombada na margem do rio, as outras 2 sobre a ponte. A rodovia permaneceu interditada nos 2 sentidos por 3 horas para a limpeza da pista. Os caminhões transportavam soja e cimento. Um congestionamento de 10 quilômetros se formou. 2 motoristas se feriram levemente e não correm risco de morte. O motorista que matou um motociclista com um Mustang em 2014 fez uma nova vítima. Desta vez, o homem atropelou uma idosa com um Porsche no Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Ele é procurado pela polícia. Aldenilce Bernardina dos Santos, de 65 anos, seguia para o trabalho por volta das 6 horas da manhã de hoje. A diarista atravessava a faixa de pedestre nesse cruzamento quando foi atropelada. O filho de Aldenilce conta que a mãe morreu sem socorro. Eu só espero justiça, que a pessoa
o mínimo que eu acredito que a pessoa poderia ter feito era ter parado e prestado socorro. O carro que atingiu a diarista foi encontrado nessa casa, na mesma região onde aconteceu o atropelamento. De acordo com a polícia, o veículo pertence a Fábio Alonso de Carvalho, de 34 anos. O carro estava com a lateral amassada, sem farol e sem retrovisor. Essa não é a primeira vez que Fábio se envolve nesse tipo de crime. Em 2014, ele foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por atropelar e matar um motociclista, também com um carro de luxo, no Itaim, outro bairro nobre de São Paulo. A vítima foi Haroldo Pereira de Oliveira. Fábio também não prestou socorro e abandonou o carro 4 quadras do local do acidente. De acordo com as investigações, ele estava acompanhado de 2 mulheres e os 3 tinham acabado de deixar uma casa noturna. A polícia de Minas prendeu a proprietária de um asilo e a filha dela por torturar idosos que eram atendidos no local. A maioria pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção. A situação revoltou os vizinhos do asilo, que fica em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Há 2 anos, eles já denunciavam problemas no lugar. A gente via choro, maus tratos, é direto, é grito, ela só conversa gritando. Ela fala assim, vai enfiar a mão na sua cara. Assim que ela conversa com ela, tortura eles. Se ela torturava batendo, de palavrão. Foi um cuidador da casa que denunciou a dona do asilo e a filha dela. Ontem à tarde, policiais fizeram uma fiscalização surpresa e constataram que alguns internos estavam sendo torturados. A gente está falando de tortura no seu aspecto mais cruel. Tanto tortura física como tortura emocional, psicológica. Os idosos, eles estavam lá em situação degradante, situação de completo abandono, situação, muitas das vezes, de fome. 7 idosos foram encaminhados a uma unidade de saúde, entre eles uma senhora com afundamento craniano que relatou uma agressão recente. As mulheres presas não tiveram os nomes divulgados e vão responder pelo crime de tortura-castigo. O asilo foi interditado e agora a polícia tenta localizar as famílias de 40 internos que aguardam transferência. Um homem agrediu seguranças e depredou um hospital em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo testemunhas, ele se revoltou com a demora no atendimento. Estas imagens gravadas por pacientes do hospital mostram o homem agredindo um segurança. Em seguida, ele chuta as cadeiras e quebra o vidro de uma janela com um soco. Os pacientes, assustados, correm. Uma senhora tenta segurar o rapaz. Minutos depois, os seguranças conseguem imobilizar o homem. O caso aconteceu na noite de ontem. Segundo a prefeitura, ele é paciente da área de saúde mental e teve um surto. Vamos saber agora como fica o tempo neste final de semana. A Gabi de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana vai ser de bastante sol e tardes quentes em praticamente todo o Brasil. Antes da gente ver a previsão, vamos falar da chuvarada que caiu sobre o Rio Grande do Sul. Durante a madrugada choveu muito em São Gabriel. O nível do rio Vacacaí transbordou. Olha só, ele está a mais de 7 metros acima aí do normal. Com isso, muitas famílias precisaram sair de casa. A boa notícia é que amanhã a chuva para sobre o Rio Grande do Sul. O tempo fica aberto e seco em grande parte aqui do sul do Brasil. A gente ainda pode ter uma chuvinha ou outra, o tempo fica mais instável na faixa leste de Santa Catarina e no litoral do Paraná. E depois da chuva que caiu durante toda a semana, vem o frio. Em Porto Alegre, mínima de 8 graus, máxima de 15. E esse friozinho vai se espalhar por outras áreas do Brasil, vai alcançar aqui cidades do centro-oeste e até do Acre, no norte. O dia começa com friozinho, mínima de 13 graus. Em Campo Grande, em Cuiabá e Rio Branco, mínima de 15, à tarde esquenta, chegando aí aos 33 graus em Cuiabá, mais um dia bastante quente e seco. E vai ser assim em grande parte do Brasil, o sol vai aparecer de norte a sul, nada de chuva mais uma vez, principalmente em áreas aqui do interior, e as temperaturas seguem altas no centro-norte. O dia começa com temperaturas mais baixas ainda, em Belo Horizonte, com mínima de 14 graus, e também em São Paulo, com mínima de 15, mas depois esquenta durante a tarde, chega aos 26 graus. Agora,
Agora, quem quer mais frio, Campos do Jordão, na Serra Paulista, mínima de 8, máxima de 21 graus. E quem prefere o litoral, a gente vai lá para o Rio de Janeiro, onde o sol brilha forte durante todo o final de semana, calorão de 30 graus no sábado e 28 no domingo. Agora, em Santa Catarina, Florianópolis, gente, o tempo fica carregado, com chuva no sábado, no domingo também, máximas entre 19 e 18 graus. No Nordeste do Brasil, o sol vai predominar, brilhar forte aí em toda a região, mas atenção, viu? Pode voltar a chover na costa leste, principalmente entre o Pernambuco e Alagoas. Portanto, o tempo fica instável neste sábado, com chuvas aí durante todo o dia em João Pessoa, Recife e Maceió, com máximas entre 27 e 26 graus. Como já choveu muito nessas capitais, fica aí o alerta. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Aproveite seu final de semana, te vejo segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Agora as notícias internacionais. 103 pessoas, sendo 26 crianças, morreram em ataques aéreos na Síria nos últimos 10 dias. O número foi divulgado hoje pela ONU. A Organização das Nações Unidas afirma que os bombardeios do exército sírio e de aliados atingiram hospitais, escolas e mercados no noroeste do país. A chefe de direitos humanos, Michelle Bachelet, emitiu um comunicado criticando o silêncio em relação aos fatos e afirmou que os ataques aéreos aconteceram em meio a uma aparente indiferença internacional. Uma imagem que circulou hoje na internet mostra uma menina de 5 anos tentando salvar a irmã de apenas 7 meses após um bombardeio atingir a casa da família. A bebê está internada em estado grave e a mais velha não resistiu. A mãe delas também morreu. Em um pronunciamento, o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos destacou que ataques intencionais contra civis são crimes de guerra e que aqueles que os ordenaram ou executaram deverão ser criminalmente responsabilizados. Mais de 60 corpos de migrantes que morreram no naufrágio no Mediterrâneo foram resgatados hoje na costa da Líbia. Cerca de 150 pessoas, inclusive mulheres e crianças, estavam na embarcação que afundou na madrugada de quarta para quinta-feira, a 120 quilômetros a oeste da capital Trípoli. Elas haviam saído da cidade de Homs em direção à Itália. Sem muita esperança de encontrar sobreviventes, a ONU já considera a tragédia como a maior deste ano no Mediterrâneo. Outros 147 migrantes que estariam em outro barco foram resgatados ontem. A maioria é de Eritreia, no norte da África, mas também há palestinos e sudaneses. Eles tentavam chegar à Europa através da Líbia. Hong Kong viveu mais um dia de protestos. Dessa vez, os manifestantes trocaram as ruas pelo aeroporto internacional. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. Uma recepção diferente. Hoje, o passageiro que desembarcou no aeroporto internacional de Hong Kong foi recebido por centenas de manifestantes. Para chamar a atenção dos visitantes de outros países, os tradicionais cartazes com nomes de quem chega deram lugar a este, aviso turístico. Enquanto a polícia de Hong Kong está atirando nos manifestantes pacíficos da ilha de Hong Kong, os bandidos empregados do governo batem nos manifestantes nos novos territórios. Essa é uma clara referência à violência policial e à barbárie de pessoas ligadas às gangues que, com porretes, bateram em manifestantes que retornavam para suas casas na madrugada de segunda-feira. Os conhecidos cartazes de advertência também foram adaptados e, em vez de cuidado com o vão, foi exibido cuidado com os bandidos. No saguão, televisores mostravam cenas da tropa de choque em confronto durante a marcha deste domingo. E com o apoio de funcionários do aeroporto, o anúncio no painel mostrava: voo de Hong Kong para a liberdade, última chamada. Não consigo entender por que o governo e a polícia tratariam dessa maneira os manifestantes que protestavam pacificamente. Outros recados dizem sem extradição para a China, declaração contra o projeto de lei que prevê extradição de suspeitos de crimes para a China continental, reivindicação que deu início à série de protestos que já duram quase 2 meses.
Cada dia que passa, a situação fica mais tensa em Hong Kong. Com um ataque de gangues contra os manifestantes, a China ameaça usar o efetivo do exército que tem na cidade e enviar mais soldados para promover o que chama de estabilidade social. Mas os manifestantes parecem não se intimidar e se mostram dispostos a lutar até serem ouvidos. Até o momento, nenhuma das reivindicações foi atendida. O projeto de lei foi anunciado como morto, mas permanece no Legislativo. Não foi aberto inquérito independente para a investigação de abuso de autoridade dos policiais. Quem foi preso por protestar continua detido. E tampouco a chefe do Executivo, Carrie Lam, renunciou ou foram abertas eleições diretas. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A Coreia do Norte informou hoje que testou um novo modelo de míssil teleguiado e fez novas ameaças à vizinha Coreia do Sul. Segundo um apresentador da TV estatal, os testes com 2 foguetes foram supervisionados pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. Os mísseis de curto alcance saíram do litoral do país comunista e caíram no mar do Japão ontem. Especialistas americanos informaram que um dos armamentos percorreu quase 700 quilômetros. O apresentador coreano disse que os lançamentos de armas ultramodernas foram uma advertência para que a Coreia do Sul e as Forças Armadas dos Estados Unidos parem com as manobras militares na península. A Prefeitura de São Paulo está fazendo uma enquete pela internet para escolher o nome de um filhotinho de onça-parda. O animal foi encontrado em um canavial em Campinas, no interior do estado, e está sendo tratado no Instituto Chico Mendes, na capital paulista. E se você quiser contribuir, a votação termina no próximo domingo. Ela tem apenas 1 mês de vida e já conquistou todo mundo por aqui. Apesar de se tratar de um filhote, apenas biólogos e pessoas preparadas podem manter contato com a onça, que hoje pesa cerca de 2 quilos, mas que pode chegar a pesar, no caso da fêmea, de 34 a 48 quilos. Ela é dócil porque ela é um filhote bem pequeno. Daqui a pouco ela não vai ser mais tão dócil assim. E a gente espera que realmente isso aconteça, né? Que ela não queira chegar perto da gente mais velha, né? É aqui no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade em São Paulo que a onça está sendo cuidada. Ela foi encontrada em um canavial na cidade de Campinas quando tinha apenas 2 semanas de vida. Ela estava sozinha e longe da mãe. Ela chegou pra gente bem, não chegou mal não, mas era um filhote muito pequeno ainda. Pela espécie, né, no mínimo ela passa 1 ano com a mãe. Então ela vai passar pelo menos 1 ano com a gente aqui, até que a gente tenha certeza de que a gente possa soltar, que ela esteja reabilitada para soltar ou não. Em breve a oncinha irá ganhar até um nome e você pode ajudar a escolher. É só acessar as redes sociais da Prefeitura de São Paulo. São 3 opções: Marcha, Juma e Emily. Os nomes têm um significado, todos eles, e a gente espera que as pessoas escolham aí o nome que mais tem a ver com ela, né? Que tem mais a ver com a cara dela. A votação está bem acirrada. E um elefante atacou um grupo de turistas que faziam um safari na África do Sul. O vídeo mostra o momento em que o animal corre em direção ao carro com pelo menos 7 pessoas. Nervoso, o gigante bate 3 vezes contra o veículo e o motorista dá marcha ré. Na gravação é possível ouvir alguém pedindo para que os turistas fiquem calmos. O ataque aconteceu no Parque Nacional Kruger, uma das reservas mais visitadas da África do Sul e que abriga atualmente mais de 11 mil elefantes. A gravação foi divulgada pelo próprio parque nas redes sociais, mas a direção não se manifestou sobre o caso. Imagina que desespero! A gorila mais velha do mundo morreu hoje, aos 63 anos. Trudy vivia em um zoológico no estado americano de Arkansas desde 1988 e foi um dos últimos gorilas capturados para serem mantidos em cativeiro no país. Nos últimos 20 anos, a população dessa mesma espécie diminuiu 60% devido a doenças e à caça.
Gorilas como Trudy podem ser encontrados na África e normalmente vivem cerca de 40 anos na natureza e 50 sob cuidados humanos. De acordo com os cuidadores, Trudy era uma gorila corajosa, que fazia o que queria e gostava de comandar o grupo de machos, contrariando o comportamento de outras fêmeas. Por isso, era chamada de garota forte. Em nota, a diretora do zoológico lamentou a morte e diz que está feliz em saber que Trudy teve um bom lar. De olho nos Jogos Pan-Americanos e com uma medalha de ouro conquistada este mês no Mundial da categoria, os atletas brasileiros de esgrima querem que a modalidade seja mais difundida no país. Os treinos neste clube de São Paulo ganharam uma motivação a mais. O título histórico, conquistado por Nathalie Morhausen. A italiana, naturalizada brasileira, se consagrou campeã mundial há uma semana em Budapeste, na Hungria. Foi também a primeira vez que o país chegou ao pódio. Foi um resultado assim, excepcional e o ano que vem a gente tem os Jogos Olímpicos, então a tendência é que realmente tenha mais atenção para a esgrima, até por uma expectativa, uma possível medalha que pode acontecer nos Jogos de Tóquio. Apesar de ser pouco conhecida no Brasil, a esgrima tem pelo menos 3.000 anos. Era usada como meio de sobrevivência para caçar e em combates. Com a evolução da humanidade e o surgimento das armas de fogo, passou a ser apenas uma prática esportiva. É um jogo em que o contato físico é proibido. O atleta precisa tocar o adversário apenas com a ponta da espada para pontuar. São 3 modalidades: florete, espada e sabre. A diferença entre elas está no peso e comprimento da lâmina, além de algumas regras específicas. A nova geração promete ainda muitas alegrias ao Brasil. São atletas novinhos, mas com bagagem de peso. O Christian, ele começou comigo com 8 anos de idade, hoje ele já tem 12, então já tem uma vivência grande, né, até como uma forma, ele é criança, mas uma questão competitiva, né, então ele é terceiro colocado no Campeonato Pan-Americano de Esgrima, campeão brasileiro, campeão paulista. A Manu começou comigo também com 7 para 8 anos, né, e esse ano ela foi vice-campeã sul-americana em São Paulo. E daqui 3 semanas ambos estão indo para o Campeonato Pan-Americano na Bolívia representar o Brasil. O Campeonato Pan-Americano ocorre todo ano, já os Jogos a cada 4. Este ano, os Jogos são em Lima, no Peru, e começam hoje. Nicolas Massal está em fase final de preparação para representar o país. É uma competição que todos os detalhes fazem a diferença, né? Então, essa parte final, essa preparação final agora para os Jogos é focado nisso, nesses pequenos detalhes para alinhar, porque um erro pode significar cair na primeira fase e um acerto pode ser final. Três torcedores do Internacional, incluindo um conselheiro do clube, foram indiciados pelo caso de agressão durante o clássico Grenal no último sábado. No último sábado, após a partida entre Grêmio e Internacional, foram registradas cenas de violência envolvendo uma criança. Como mostram as imagens, após o jogo, a torcedora Thaís Dias comemorou com a camisa do Grêmio um setor destinado à torcida colorada. Na discussão, ela chegou a ser empurrada por uma mulher. As imagens ainda mostram o filho de Thaís, Bernardo, de 6 anos, aos prantos por terem lhe tirado a camisa. Na manhã de hoje, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso. De acordo com a polícia, o ato da torcedora gremista de ter mostrado a camiseta é desproporcional à agressão praticada pela torcedora colorada, que foi indiciada, junto de um conselheiro do clube e de mais um torcedor. A sócia do Inter que aparece nas imagens foi indiciada por prática de violência e por injúria, se condenada a pena de 1 a 2 anos de reclusão, que pode ser revertida para a prestação de serviços comunitários. O conselheiro do Inter também foi indiciado por incitar a violência e o terceiro torcedor teve indiciamento por injúria. Os nomes não foram divulgados pela polícia. Esperamos, né, que esse fato ele sirva de exemplo de como não se portar num jogo dessa magnitude, num evento dessa magnitude, e que nós possamos evoluir, né, no sentido de pacificação dos estádios.
O inquérito foi enviado ao Ministério Público. Os indiciados também podem ter que cumprir medidas administrativas, como a proibição de ingressarem em estádios de futebol. A boa notícia é que os jogadores do Grêmio fizeram uma surpresa para o menino Bernardo. Além de visitar o centro de treinamento, ele foi recebido pelos craques e também ganhou 8 camisetas tricolores diretamente da mão dos ídolos. O maior evento de jogos eletrônicos da América Latina promete levar 100 mil pessoas ao Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A segunda edição da feira, que vai até domingo, reúne competições, realidade virtual e muita aventura para os apaixonados por jogos eletrônicos. Experiências criadas nos videogames e levadas para o mundo real. Aqui não existe idade para entrar no mundo da fantasia e da diversão. Em um espaço de 160 mil metros quadrados, o público vai poder experimentar jogos que ainda não foram lançados e também relembrar clássicos. Para quem não tem medo de altura, é possível cruzar pelos ares o parque inteiro em um teleférico. Uma das atrações mais disputadas é a primeira montanha-russa com realidade virtual do Brasil. Uma corrida de naves espaciais em diferentes cenários é um dos pontos altos da Game XP. Em uma super tela de 1.500 metros quadrados, os amantes dos eSports vão poder assistir a campeonatos profissionais e batalhas dos principais jogos eletrônicos do mundo. E também ver de perto os maiores influenciadores e jogadores da categoria. O público pode ainda passear em um parque de dinossauros, andar em uma pista de kart e fazer escalada. E quem preferir dar uma pausa na adrenalina, shows de grandes artistas encerram os dias no maior game park do mundo. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira, habitualmente utilizado pela presidência, foi usado para transportar parentes e convidados para o casamento de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PSL e filho do presidente Jair Bolsonaro, no dia 25 de maio deste ano. O voo foi entre os aeroportos de Jacarepaguá e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência informou que não há ilegalidade na situação e que os parentes foram transportados por razões de segurança, porque eles passariam por uma localidade perigosa no caminho para a cerimônia. A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que o governo de Donald Trump gaste 2 bilhões e 500 milhões de dólares na construção de um muro ao longo da fronteira com o México. A verba havia sido aprovada pelo Congresso americano para o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, e será redirecionada para a obra. O tribunal de maioria conservadora derrubou a decisão de um juiz federal na Califórnia que impedia Trump de gastar o dinheiro. O muro é prometido pelo presidente norte-americano desde a campanha eleitoral. Uma youtuber sul-coreana de apenas 6 anos de idade comprou uma mansão avaliada em 8 milhões de dólares. Boran é considerado uma estrela do YouTube. Com quase 40 milhões de seguidores, seu canal rende um faturamento mensal de 3 milhões de dólares. Nos vídeos, Boran imita super-heróis, testa brinquedos e aparece se divertindo com parentes e amigos. Em um dos conteúdos mais populares, a youtuber prepara macarrão instantâneo em uma cozinha de brinquedo. Só este vídeo acumula mais de 377 milhões de visualizações. De acordo com a mídia local, a propriedade milionária de 5 andares foi adquirida em nome da empresa da família e está localizada na capital Seul. Nenhuma foto da mansão foi divulgada. E o Rede TV News termina aqui. Uma ótima noite para você e bom fim de semana. Boa noite e até amanhã.